Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Estou aqui em 21 de novembro e mandando um vídeo para 21 de fevereiro. A diferença é que eu vou gravar 6 vídeos hoje e vou então aumentar hoje ainda 21, uma semana de estoque de vídeo, porque quando os vídeos foram consumidos nessa semana, ao final eu permaneço com 3 meses de estoque. Então, 6 vídeos para repor estoque de uma semana. Considerando, obviamente, a playlist, a Bíblia toda, verso a verso, que é a playlist problemática. Se eu não tiver capítulo traduzido, eu não tenho como gravar vídeo. Então, vamos lá, Deuteronômio 5, de 1 a 10. Aí está, Deuteronômio 5, de 1 a 10, texto hebraico de um lado, texto traduzido do outro, leio e comento. E grita Moshe ao total de Israel, e diz ele a eles: ouve, Israel, os normativos e os julgamentos, que eu sou falador nas orelhas de vós. O dia e aprendeis vós eles, e guardais vós para fazer eles. Yahvé, o Deus de nós, cortou conosco aliança em Horeb, não com os pais de nós. Cortou Yahvé a aliança essa, que conosco, nós, esses aqui, o dia, o total de nós vivos. Faces em faces, Yahvé falou conosco no monte, desde o meio do fogo. Eu estava acolunado entre Yahvé e entre vós, no tempo aquele, para declarar para vós a fala de Yahvé, que vistes vós desde as faces do fogo. E não subistes vós no monte para dizer: eu sou Yahvé, o Deus de ti, que fiz eu sair tu desde a terra de Mitzraim, desde casa de servos. Não está para ti deuses outros sobre as faces de mim. Não fazes tu para ti estátua de total de figura que está nos céus desde acima e que está na terra desde debaixo, e que está nas águas desde debaixo para a terra. Não te prostras tu para elas, e não estás feito tu servir elas, que eu sou Yahvé, o Deus de ti, divino ciumento, visitador de culpa de pais sobre filhos e sobre terceiros e sobre quartos, para os odiadores de mim, e fazedor de lealdade para milhares, para os amadores de mim e para os guardadores dos mandamentos de mim. Nós estamos diante de uma revisão de Êxodo. Não tenho dúvida alguma de que, cronologicamente, primeiro foi escrito Êxodo, depois Deuteronômio, considerando esse texto, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Uma diferença fundamental entre o modo que eu compreendo os dois textos e a porção mais hegemônica que você vai encontrar na literatura é que há uma tendência insistente de considerar Êxodo pré-exílico. O pessoal realmente acha que esses preceitos são pré-exílicos. Na minha opinião, estão errados, totalmente errados. Eu sempre posso estar errado, mas não faz sentido nenhum Torá no período pré-exílico. Então, na minha opinião, Êxodo 5 é Êxodo 5 não, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Ele é pós-exílico, não é monárquico, já é sacerdotal, então ele é do século V a.C., o período pré-exílico. O começo da ordem sacerdotal em Judá.
o segundo templo. É preciso ter em mente que, quando você falar de segundo templo, você tem que considerar que ele teve algumas décadas, poucas, em que não era controlado pelos sacerdotes. Era um templo para operação monárquica. A comunidade que volta da Babilônia não volta sob liderança de sacerdote nenhum. Quem coordena é o declarado herdeiro do trono. Depois, os sacerdotes tomam poder. Foi nesse processo de tomada do poder dos sacerdotes que inventam um direito divino. Você pode ler isso em A Torá, do Frank Kruzman. O direito divino é uma invenção do Segundo Templo. Não me recordo aqui se ele ainda pretende que seja o século VI, discordaria dele. Século V sacerdotal. A revisão deuteronômica é posterior. A gente pode postular um tempo mínimo para essa revisão, 3, 4 gerações, então 50 anos. Êxodo pode ser de meados do século V, 450, e Deuteronômio, 400. Mas pode ser 375, 350. É do século IV, ou do século III, ou até do século II. Não vejo muitos elementos aí para que a gente faça uma datação indiscutível. Mas, para mim, é pós-exílico, nenhuma chance, nenhuma, zero, disso ser pré-exílico, muito menos estar vinculado ao reizinho de 8 anos. Faço, então, um comentário. É uma recapitulação de Êxodo. Trechos são simplesmente copiados. O narrador faz uma introdução deuteronômica, não tem paralelo. Você pode olhar para alguns versos que praticamente cada palavra tem uma nota. Então, se você quer entender a posição dessas notas, esses numerozinhos, quando você vê metade de um verso e uma nota, é porque metade desse verso inteiro se repete em outros versos. É a mesma comunidade escrevendo, eles praticamente repetem as mesmas coisas sempre. Quando você vê um texto como esse, veja o verso 3. Você tem nota 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. É muita nota num verso só. Por quê? Porque não é a mesma comunidade escrevendo. Ele escreve de forma diferente, usa termos semelhantes aos dos outros, mas em ordem sintática completamente diferente, com flexão diferente, com formulação diferente, de modo que dá um trabalho dos infernos. E, de repente, quando ele entra propriamente na transcrição dos 10 mandamentos, as 10 falas, ou os 10 falados, como eu não vou mais traduzir fala, mas falado a partir de Deuteronômio 6, você percebe que aí fica igual ao resto, porque ele está copiando. Esse texto é assim, metade invenção do narrador e metade ele está copiando, e aí tem uma outra modificação, às vezes um acerto sintático no entendimento do narrador, e assim vai. Então, esse começo é o narrador inventando, né? Inventando, mas tentando reconstruir a cena fictícia, porque nunca existiu Sinai nenhum, é uma ficção. Mas tem uma tradição e um texto escrito lá em Êxodo, então ele vai reescrever isso. Isso ele não copia, isso ele produz por ele mesmo, mas seguindo o roteiro de Êxodo. Então, Moshe grita para Israel, dizendo para eles ouvirem os normativos e os julgamentos, que ele, Moshe, está falando nas orelhas deles. A palavra não é ouvido, é orelha mesmo, é onde se põe o brinco. Não tem a palavra ouvido na Bíblia hebraica, é só a palavra orelha, né? Hoje, o dia aí significa hoje, então, ouve hoje o que eu estou falando, os normativos. Vocês devem aprendê-los, vocês devem guardá-los e vocês devem fazê-los. Aprender, guardar e fazer. Aprender, guardar e fazer. Yahvé, que é o Deus de nós, Moisés falando, né? Ele se envolvendo com a comunidade, cortou uma aliança, recuperação, depende já de Êxodo, não com os nossos pais. Aí é uma novidade. Esse argumento é a primeira vez que aparece. Não foi com os nossos pais que ele fez aliança, foi com a gente.
A aliança ele fez com a gente. E com a gente, nós aqui que estamos vivos, né? E ele falou com a gente. Quando ele fez essa aliança, ele falou com a gente face a face. Eu, lá no monte, no meio do fogo, vocês viram, fogo, negrume, aquela coisa toda. Então, Yahvé estava no monte, vocês estavam um pouco afastados, eu estava no meio como um intermediário. E eu declarava para vocês o que Yahvé falava. E o que vocês viram no fogo, vocês ficaram um tanto quanto temorosos, vocês não subiram o monte, vocês ficaram lá embaixo e Yahvé ficou falando. E Yahvé disse o seguinte para vocês, que ele é o Deus de vocês, que fez vocês saírem da terra do Egito, de Mitzrayim, de uma casa de servos. Então vocês estavam como servos na mão de Faraó. E então vocês não devem ter outros deuses diante de mim. Olha lá, ó. Deuses outros. É um texto monolátrico politeísta. O texto reconhece a disponibilidade de outros deuses a serem adorados, mas impõe prerrogativa de dono de gado. Era assim, é engraçado que o narrador não se constrange da lógica, né? Vocês eram servos de Faraó. Eu fui lá, salvei vocês, não para a liberdade. Quem disser para vocês que vocês foram salvos para a liberdade é um teólogo de quinta categoria. Vocês foram libertados para trocarem de servos. Vocês eram servos de Faraó, só podiam obedecer a ele, e agora são os meus, só podem obedecer a mim. Então vocês não vão ter outros deuses diante de mim, não. Ser meu é ser escravo meu. Eu mando, você faz. E se você não fizer, eu mato. Então, como eu salvei vocês, eu sou aqueles a quem vocês devem a vida. Vocês têm obrigação de me declarar culto e só a mim. Não se discute isso. Veja, não é esses argumentos pseudo-filosóficos de gente de quinta categoria, porque usar argumento pseudo-filosófico para defender teologia prova que o sujeito é ruim da teologia e ruim da filosofia. Somou a porcaria com um troço errado. É ridículo, é horroroso. Esse argumento é: eu sou o dono dos escravos. Se o escravo olhar para o lado, eu sento-lhe a mão na cara. Esse é o argumento. Não tem nada de filosofia aí. Vocês não podem fazer estátua de qualquer figura do que está nos céus, do que está na terra, do que está nas águas. Aqui o texto... Aqui ele não vai argumentar, né? No texto anterior ele já argumentou, mas aí ele não argumentou. Mas eu penso que a proibição das imagens seja o resultado, talvez, de dois fatores. O primeiro é que a religião do império, o zoroastrianismo dos persas, não usa imagem. Então não vamos com a ideia idiota de que esses carinhas aí inventaram a roda. Não usar imagem é uma prerrogativa de Zoroastro, o culto imperial da época. Então a gente pode simplesmente dizer que ele está copiando o zoroastrismo. E isso bastaria. Essa explicação sozinha se sustenta. Ela é plausível, né? Se fosse o contrário, nunca Jael teria usado. Aí ele é o império. Aí encontra lá um povozinho, Zé Ruela, que usa, então ele passa a usar porque está copiando o povozinho Zé Ruela, não faz sentido. Mas Israel é submetido política, cultural, economicamente ao Império Persa, é escravo do persa. O que Yahvé está fazendo com o povo é o que Ciro faz com a classe dominante de Judá. Vivo, morto, morto, vivo. Manda, você faz, não faz, morre. Não tem conversa. Então faz todo sentido. Hoje, como os brasileiros copiam tudo dos Estados Unidos, igreja, tudo copia os Estados Unidos,
Naquela época, é uma explicação muito plausível. Copiaram Zoroastro. Por outro lado, eu acho que um fator fundamental é o fato de que os sacerdotes não querem rivalidade de nenhuma espécie. E se você proíbe outros deuses, mas você mantém a possibilidade de representação de Yahvé como uma estátua, numa cultura de teologia concreta, sacramental, quem tem a estátua de Yahvé em casa pode recorrer a ela. Então, impedir que haja acesso a estátuas nas vilas, nos cercados, nos povoados, é obrigar o povo a ir a Jerusalém. Então, acho que é a concomitância desses dois elementos que explicam o processo. Primeiro, está disponível a informação de que funciona a religião sem estátua, porque é assim na Pérsia. E segundo, se o povo não tem estátua, não tem como recorrer aos deuses. Então, vão para Jerusalém. Amanhã a gente proíbe o nome. Então, vocês não podem fazer estátua de nada. Se vocês quiserem recorrer ao divino, vocês devem vir a Jerusalém. Vocês, logicamente, não fazendo para vocês estátuas, não vão se prostrar diante delas, mas nem as que vocês fizerem, nem as outras. Porque o Deus de ti, eu, que tirei você do Egito, eu sou ciumento. Se você se prostrar diante de estátua, eu vou considerar isso culpa. E pode ser que eu não castigue você, porque eu sou ardiloso, eu sou perverso, eu sou mau. Você vai se curvar diante de uma estátua? Eu vou fazer de conta que não estou vendo. Aí você tem um filho. Não, eu espero. Aí você tem um neto. Não, eu espero. No quarto, no bisneto, eu mato ele para você saber que você não devia ter adorado outros deuses, muito menos estátuas. Então, a culpa sua, você não vai saber se eu vou castigar em você, matar seu filho, matar seu neto ou matar seu bisneto. Mas que eu vou matar, vou. Porque eu sou assim. Não me vem encher o saco com essa história de me perdoa. Por outro lado, se você me obedecer, aí eu serei leal. Vou te dar comida, vou te dar terra, vamos matar os outros e roubar a terra deles, mas que te importa, né? Eu mato os outros, dou terra para você, roubo a comida dos outros, dou para você e você tem comida. Porque é isso que eu faço com quem eu amo. Eu odeio, eu mato, eu amo, eu mato dos outros e dou para ele. Eu sou assim. E se não gostar disso, eu mato. Se você cumprir todos os meus mandamentos, você não vai ser alvo da minha ira. Eu só não sei se você vai gostar de ser amado por alguém como eu. Mas eu pouco me importo. Faça o que eu mando. E pronto. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Se você é membro do canal, agende-se para a live de comemoração de 3 anos do Clube de Membros da Tenda do Necromante, dia 1º de abril, 19 horas. Não é mentira, não é pegadinha. O Clube de Membros começou 1º de abril de 2022. Agora, 1º de abril de 2025, ele comemora 3 anos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.